sabor que sai do forno é o mesmo que sai do grill e da churrasqueira. Crocante por fora, cremoso por dentro e gostoso por inteiro. O pão de alho Santa Massa vai bem a qualquer hora e em qualquer receita. Você prefere tradicional ou picante? Na dúvida, fique com os dois. Santa Massa, o legítimo pão de alho. Grupo SCN, um mundo de audiência. Muito bem, estamos de volta com o nosso SCN Esportes Notícias e na entrevista do dia temos o prazer de receber aqui o Benedito Weber Pimentel, o Dito Pimentel da APEC Ensino Superior, da Escola APEC aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Por quê? Na audiência rotativa, algumas pessoas chegaram, o Dito está aí, Dito, você está bastante aguardado hoje, viu, Dito? Está aumentando a nossa audiência hoje. Na audiência rotativa, o que está acontecendo é porque ontem foi apresentado um requerimento lá na Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo relacionado à ETEC. O que está acontecendo com a ETEC? O prédio da ETEC, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, apresentou problemas estruturais e precisava sair de onde era a escola. E aconteceram algumas negociações, tentaram levar aí para alguns lugares, e um dos lugares era onde funcionava a FASC Fafil, lá na Clementino Gonçalves, mas não deu certo. Daqui a pouco o Dito explica por quê. E aí, os alunos da ETEC estão hoje dividindo espaço com alunos do Leônidas, do Amaral Vieira e do Sinharinha. Mas é claro que está causando transtornos para as duas escolas, porque o prédio não está preparado para receber duas escolas. Ontem a diretora da ETEC, a dona Leni, fez questão de deixar claro o agradecimento aos funcionários, aos professores, enfim, a toda a equipe do Leônidas e do Sinharinha. Ela falou, olha, eles estão fazendo tudo possível para que nós sejamos bem recepcionados. Mas é difícil, porque causa transtorno para a gente e para eles também, porque o espaço físico não dá. Então, surgiram várias ideias lá, mas os pais de alunos, ficou claro isso, a principal ideia para os pais de alunos é que o prédio, que a ETEC se transfira para a FASC Fafil, da família Pimentel, aqui de Santa Cruz do Rio Pardo. Os vereadores têm algumas outras ideias, que daqui a pouco eu passo. Então vamos conversar com o Benedito Pimentel, se isso é possível, isso foi até cogitado, o prefeito esteve aqui também há alguns dias e disse algumas coisas que o Benedito também não concorda, que ele já falou comigo fora do ar, então vamos tentar esclarecer tudo isso. Dito, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, eu sei que você tinha outros compromissos hoje, mas falou, não, esse assunto é importante, eu vou lá tentar explicar o que está acontecendo. A gente agradece bastante o seu carinho com a gente aqui da TV SCN. Muito obrigado, Cláudio. De fato, é um assunto que envolve a UAPEC e, além da UAPEC, envolve meu nome particular e eu não poderia deixar batido isso aí. Teria que fazer um esclarecimento do que acontece com essa história de prédios, de como é que foi a evolução desses dois prédios públicos de Santa Cruz do Rio Pardo, como é que vieram parar nas mãos da UAPEC e esclarecer um pouco, botar um pouco de luz nessa coisa fantasmagórica que a gente está vendo, que eu estou assistindo aí nos bastidores, porque eu não consigo ir numa sessão à Câmara, alguma coisa assim, eu não consigo por causa do meu trabalho, então eu fico ouvindo distante. E além de envolver o seu nome, além de envolver a família Pimentel, envolve a educação de Santa Cruz do Rio Pardo e há quanto tempo a família Pimentel trabalha com a educação em Santa Cruz do Rio Pardo? Né? Sim, desde 1956. Mas antes de entrarmos ao assunto, se é que você me permite, eu não poderia vir aqui à SCN sem lembrar a figura do Pedrinho. Meu amigo, é um moço com quem nós tivemos o prazer de conviver, foi um prazer conviver com o Pedrinho, é uma pessoa humilde, dedicada aos seus amigos, leal, é uma daquelas pessoas que merecem ser levadas no coração da gente para sempre, até que a gente se encontre. Não é? Mas o Cláudio, entrando diretamente no assunto, é preciso que se faça algumas considerações. Pontualmente no caso da ETEC. Há 2 anos e meio atrás, eu recebi um telefonema do Dr. Otacílio, prefeito, dizendo que me mandaria na faculdade, onde eu estava trabalhando, a secretária da Educação da época,
professora Lúcia Pinhata. Professora Lúcia e a professora Leni, que é a diretora da ETEC, para conversar sobre os assuntos já então, há 2 anos e meio atrás, referentes à precariedade do prédio da ETEC, que teria que arrumar um outro lugar para que fosse instalado temporariamente até que se resolvesse a reforma do prédio, onde ainda hoje é da ETEC, aqui da Paula Souza, ou a construção de algum prédio. Estamos há 2 anos e meio atrás. Há 2 anos e meio atrás eu tomei a liberdade e liguei para algumas escolas estaduais, visto que o Centro Paula Souza e o Estado têm íntima relação. Então, e consegui falar no Genésio Boa Morte, com a professora Lúcia e a Leni. Eles ficaram de estudar, mas daí no Genésio Boa Morte tinha a questão de salas estarem passando por uma modificação pedagógica e a sala de aula ia ser temática. Portanto, aquelas salas que sobravam, eles não poderiam ceder. Argumentei com a secretária de Educação a possibilidade do Maria José Rios, que à época, me parece, tinha algumas salas vazias. Tentamos ali também e não foi possível. Ficamos meio que sem ação e voltamos a conversar uns 10, 15 dias depois e a ETEC ainda não tinha arrumado até aquela data uma solução ou pelo menos um caminho para que pudesse adequar e acertar essa questão da... Isso há mais de 2 anos. 2 anos e 2 anos e meio por aí. Início de 2014, fim de 2013, por aí. Muito bem. Esse assunto, para mim, provoca muita preocupação, porque é uma escola. Você falou bem. Eu não tenho nenhuma preocupação com servir ou não servir. Eu quero servir sempre a uma escola. Agora, eu, como presidente da OAPEC, como responsável pela instalação e principalmente dos novos cursos superiores em Santa Cruz, eu tenho algumas amarras. E essas amarras, depois vocês, provavelmente, se continuarem a assistir, vocês vão entender. Mas à época, então, aventou-se a possibilidade, fui chamado mais uma vez pelo doutor Otacílio, para que se não havia disposição para aluguel daquele prédio nosso, prédio da OAPEC, às vezes, outra coisa, deixa eu aproveitar esse gancho e fazer um parênteses, fala em família Pimentel como se a gente fosse dono da OAPEC. Eu sei que nas pessoas mais informadas está claro que não é isso, apenas a gente administra através de uma eleição. Muito bem, mas para quem não é tão informado, ele faz rapidamente essa ligação. É muito comum falar para mim assim, por que não dá o prédio? Como? O prédio não é meu, o prédio é da OAPEC. A OAPEC está sujeita a um mundo de auditorias e como é que ela está levando o seu patrimônio e como é que ela está, como instituição, agindo em benefício da educação na cidade. Eu sou questionado sobre como é que está indo o nosso colegial, o nosso xereta, a nossa faculdade, os futuros cursos. É disso que eu me ocupo. Mas muito bem. Levei o caso ao conselho da OAPEC para ver se havia disposição. Foi feita uma análise, nós tínhamos naquele período iniciado o processo de pedagogia e serviço social, estava se iniciando através do plano de desenvolvimento institucional da OAPEC para a instalação naquele prédio, que já se encontra já há 2 anos andando. Muito bem. Aqui no Ave Maria, na época também, eu poderia ceder rapidamente ali algumas 2, 3 salas ali para que atendesse, porque já vínhamos recebendo comissões de verificação para a instalação do curso de Recursos Humanos e Marketing, hoje já aprovados pelo Ministério da Educação. Santa Cruz tem funcionando 4 cursos superiores, certo? Graças a um trabalho sério, um trabalho de planejamento, um trabalho com absoluto cuidado de como se deve tocar o ensino. Não é uma coisa que se passa na cabeça do indivíduo e ele saia falando, deve fazer isso. Não é assim. A escola exige planejamento, a escola exige dedicação e a escola, antes de mais nada, exige conhecimento do que se está fazendo para que você possa atuar numa escola. Muito bem. Levado ao conselho,
saiu um sinal verde, aí fui buscar outra vez o Dr. Tassili, para que ele me... Como é que faz para alugar isso aí? Eu não sei nem como é que faz. Ele me indicou, fui atrás de 3 imobiliárias que fixaram um preço pela imobiliária, levei, o Dr. Tassili também deu eu não vou chamar de palpite, que é o nome pejorativo, mas deu a sua sugestão. Eu equacionei as sugestões, tirei 20% do preço das sugestões e encaminhei para a ETEC, na Paula Souza. Essa proposta, a princípio, quanto a preço, esse tipo de coisa, não havia nenhum problema. Parece-me que estava equacionado. Mandaram uma turma de engenheiros da ETEC para fazer uma vistoria no prédio, certo? Aquilo rodou uns 30, 60 dias, a gente vai e volta. Eu tranquilo, trabalhando como sempre. Até que um dia chegou uma comunicação para mim e falou, olha, existe um interesse, sim, não sei o quê, você precisa apresentar esses documentos. À época, a escola se inscreveu num programa do governo federal chamado Refis e vinha pagando as parcelas, como vem pagando pontualmente as parcelas dele. E esse programa, ele emite uma certidão negativa com a anotação que tem esse Refis. Mandando para a Paula Souza, eles analisaram aquilo e falaram, olha, nós vamos mandar para um departamento jurídico analisar para que seja claro se a gente pode fazer esse contrato ou não. Muito bem. Ao mesmo tempo, no mesmo telefonema, ou e-mail, não me lembro, eu pedi que se mandasse uma minuta do contrato que a Paula Souza propunha para que fosse o contrato de aluguel do prédio. Infelizmente, até hoje eu nunca recebi essa minuta. Nunca nos foi passado. Comuniquei à professora Leni várias vezes. Aí surgiu a informação que aquele documento, com aquela comprovação da receita que estava incluído, estava em dia o Refis, não era suficiente para que fizéssemos o contrato. Eu falei, bom, é o que eu tenho. O prédio aqui da Escola de Direito, inteirinho reformado pela UAPEC, com um gasto que as pessoas não imaginam o que foi gasto nesse prédio, eu não poderia mais ceder, porque já tínhamos recebido a última verificação para a instalação desses cursos que viriam em 2014. Os processos de aprovação de curso de ensino superior são normalmente muito demorados. E as pessoas nem sempre entendem, acham que pode se mudar como se fosse mudar uma porta de qualquer tipo de comércio. Você muda daqui para lá, de lá para cá, não é desse jeito. Então, esse convênio de aluguel daquele prédio, eu fiquei chateado, porque, não pôde se ajudar. Já estava tudo acertado. A instalação da ETEC, nunca recebemos qual era o tipo de contrato que a ETEC, os prazos definidos ali, porque também eles já sabiam naquela época da sugestão do nosso PDI, que foi aceito, da reinstalação do curso de Pedagogia e Serviço Social naquele prédio lá da FASC, que todo mundo fala assim, está desocupado. Não está. Ele já está lá no Ministério da Educação para esses cursos. Não é assim. Bom, infelizmente não se deu mais nada da ETEC e eu continuo o meu trabalho. Continuei até sair os cursos de Recursos Humanos e Marketing, estamos instalando, o marketing provavelmente deve iniciar porque pegou a gente no meio do semestre e a gente começou agora com atividades complementares no curso de Administração de Empresa validada para Recursos Humanos, para iniciar esses cursos novos. E eu estou trabalhando como sempre estive. Recebi, há 10 dias, 15 dias atrás, eu não sei se foi você, falou, olha, teu nome foi citado lá que você está, como se fosse dono, como se aquilo ali fosse um patrimônio pessoal meu, ou que seria um bem de herança para os meus descendentes, para minha filha. Não tem nada disso. Eu sou o administrador do momento. Não sou dono. Eu não tenho, a UAPEC não tem cota à parte. Ela não tem. Ela é uma instituição que tem a sua diretoria executiva, fiscal, como toda escola normalmente é feita nesses modos. Muito bem. Recebi então a notícia que voltou-se a falar e fiquei um pouco assustado. Nesse meio tempo,
eu fiquei sabendo que a prefeitura, através do Dr. Tacílio, havia costurado uma doação, uma cessão, eu não sei o que, de um terreno, para que a Paula Souza, enfim, manifestando a sua vontade de também permanecer em Santa Cruz, fizesse os investimentos necessários, assim como a UAPEC sempre fez os investimentos nela, quando oferecido uma situação desvantajosa, mas fez buscando resguardar o prédio do curso de Direito e assumindo, através de uma ação que eu considero de alta honestidade e de grande interesse público, da Instituição Toledo de Ensino, e depois posso contar essa história, que passou o prédio e a faculdade do Toledo ali para que a gente fizesse o trabalho acadêmico com ela até o encerramento daquele curso, por outras questões. Não vou entrar em detalhe porque não interessa. Então assumimos aquele prédio lá, com 4 salas de aula, transformamos aquele prédio com mais de 20, atendemos atualmente uma quantidade enorme de bolsas, em torno de 50 bolsas, sendo distribuída, se não me engano, 17 através da prefeitura e outras tantas que a UAPEC faz parte do estatuto da UAPEC, distribuir as bolsas sociais a juízo da UAPEC. É a mesma coisa que fazemos aqui na Faculdade de Direito. Todo mundo chama Faculdade de Direito, mas não, é Faculdade de Direito, Administração e agora Recursos Humanos e Marketing. Temos, a partir desse ano, a distribuição de bolsas da Prefeitura pelo convênio de cessão do prédio, que também nesse convênio constou a recuperação, o compromisso da recuperação do prédio, e foi feito, tá certo? Esse convênio, então, foi atendido, esses 2 prédios foram atendidos através de grandes investimentos da UAPEC. Acreditei, então, que a Paula Souza faria esses investimentos e estaríamos com o caso solucionado. Brevemente, a Paula Souza sairia do Leônidas, né? E iria para a sua sede própria, que, para dizer a verdade, eu não sei onde fica, mas iria uma sede própria que foi trabalhada, costurada pelo Dr. Tacílio, que achou a cessão, que deu a cessão do terreno para ser feito isso. Muito bem. Agora vejo voltar outra vez à baila a história da ETEC, que eles ainda se consideram sem prédio, que os alunos estão mal acomodados. Eu pude acompanhar ontem, já era um pouco tarde, mas ainda consegui acompanhar pelo rádio, algumas ideias que são realmente importantes. O poder público tem o domínio de outros prédios. Como foi dito por um vereador, eu não me lembro quem foi, eu estava ouvindo a rádio, um vereador lá que citou, falou, não, mas por que não faz uma mudança, se não me engano, era a Secretaria da Saúde, transporta para lá, para cá, e sobraria esse prédio aqui, que hoje está aqui como o centro de empresarial, né? Tem o departamento de trânsito, tem a departamento de trânsito, tem o pátio. Poderia ser transferido para outro lugar e aqui usar. Esse prédio é fantástico para uso de escola. O prédio é fantástico. A ideia, acho que foi o Leandro Mendonça, o Murilo, o Marsola. Não sei. Então, a ideia é que hoje a Secretaria de Saúde funciona onde era o antigo prédio da Câmara. Se leve a Secretaria de Saúde para a maternidade, que lá só pode ser usado para a saúde, que se leve as secretarias, tudo que funciona hoje aqui na antiga Escola de Comércio, para a antiga Câmara, e que esse prédio seja doado para a ETEC. Uma mãe de aluno diz que o prédio não suporta. Eu não sei. Bom, eu não sei se mudou muito, porque esse prédio não pode ter mudado, porque é um prédio antigo e não pode ser alterado. Algumas coisas dependem de obras de engenharia que não valeriam a pena fazer. Então, eu sei que esse prédio aqui tem no andar de baixo, tem no andar de cima 3 salas. Eu trabalhei muito tempo nesse prédio aí. E tem também lá fora 2 salas, eu não sei para que são usadas, mas tem banheiro, tem tudo. É um lugar que pode... mas é apenas uma sugestão. Ouvindo esse negócio no rádio, eu achei interessante. Eu falei assim, soluciona o caso da ETEC. Eu estou me preocupando que um problema de como acolher uma escola, que porventura é ETEC, mas aqui a gente não pode deixar sair de fora. Agora, me preocupa
é também saber se, da parte da Paula Souza, existe essa vontade de ficar aqui. E se existe disposição de construir um prédio aqui, de fincar os pés aqui. É mais ou menos correlato com o que o APEC fez. De repente você está notando assim, mesmo vendo que de longe, que de repente o Centro Paula Souza não tem se esforçado para... Eu não sei como é que funciona a questão do Paula Souza, como é que ele é administrado, mas todo mundo que mexe com escola tem que mexer com um planejamento estratégico muito grande, prevendo todas as dificuldades que porventura possam existir. Eu estou falando de um assunto que começou há 2 anos e meio atrás. Há 2 anos e meio atrás, esse assunto já era urgente. Esse assunto era urgente. Nada aconteceu. Tivemos a costura do prefeito que conseguiu, no fim das contas, levar para o Leônidas. O Estado entrou ali também, deve ter feito alguma reforma, algum tipo de coisa, para que aquilo se ajustasse e pudessem ser atendidos esses alunos. Eu esperava que tivesse já encaminhada a solução. Agora, Benedito, o sonho de consumo, digamos assim, das mães é que a ETEC vá para onde é hoje o prédio onde funcionava a FAFIL, que é o prédio da família Pimentel, até que seja construída a sede própria da ETEC. Agora, se eu entendi, se eu estiver errado, você me corrige pelo que você me falou, mesmo que hoje exista um acordo entre a família, o grupo aí da UAPEC e a Centro Paula Souza, devido a esses novos cursos, não é mais possível. Eu tenho pouquíssimo prazo. Eu tenho talvez 1 ano e meio que eu possa alugar esse prédio, porque eu tenho uma responsabilidade fiscal em cima dos bens da UAPEC. Eu não posso falar assim, dá para fulano. Não é assim. Eu tenho uma quantidade de bolsas de estudos que eu posso dar. Indiferente dessas coisas. Aliás, o momento nosso, me permita fazer um parênteses, o momento nosso do país está um pouco conturbado e as pessoas metendo os pés pelas mãos, alguns falando coisas indevidas, outros levantando questões que servem apenas para acirrar os ânimos. E eu tenho, por dever, manter os pés no chão e falar só sobre aquilo que é possível ser feito. Não adianta eu querer falar sobre o que não é possível ser feito. Então, o que eu digo sobre aquele prédio nosso da antiga FAS, que ficava localizado ali, ele tem, eu acho que talvez 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses, que eu posso segurar ou pedir uma postergação, como propus a ETEC, quando do prédio aqui, uma postergação desse processo. Agora, eu não posso abrir mão do processo, até porque eu tenciono terminar os meus dias na UAPEC e entregar para um sucessor, que eu não sei quem vai ser, nem... Porque minha filha, por exemplo, tem uma única filha e não se interessa em tratar de escola. O meu irmão também, o Eduardo, também os filhos também não se interessam. Daqui a pouco eu acho que eu vou ter que estar correndo e ajeitando coisas para que faça uma transição de todo o grupo da UAPEC para domínio de uma escola talvez estadual. Esse é o meu sonho, passar por uma escola estadual, uma escola que possa gerir os cursos superiores da UAPEC, que possa gerir os nossos cursos de ensino médio, fundamental, e que se transforme isso aqui numa grande obra que foi pensada lá atrás pelo meu pai e minha mãe, para que fizéssemos a prol da educação em Santa Cruz. Só isso. Então, eu não posso abrir mão de algumas coisas. O prédio de lá, eu tenho uma reunião hoje, a pedido do Dr. Tacílio, pediu para o Edinho Blonde, me ligou. Eu estou um pouco lotado de trabalho, infelizmente é sempre assim, está piorando cada vez mais. Mas às 4 horas da tarde... Você tem então essa reunião com o prefeito? Eu tenho essa reunião com o Dr. Tacílio. Provavelmente ele chamou que ele quer também conversar sobre isso, o que nós podemos fazer. Eu acho que esse espírito, o que nós podemos fazer para a ETEC, me torna muito simpático. Eu vou com a maior boa vontade, mesmo ciente das limitações que eu tenho em ajudá-los. Há 2 anos e meio atrás, eu teria muito mais. Não foi feito, não foi por minha vontade. Por minha vontade, há 2 anos e meio atrás, já teria solucionado. Talvez tivesse criado um outro problema, e agora eu assumo o direito de ter pensado, se há 2 anos e meio atrás tivesse feito isso, talvez a gente não tivesse esses 2 cursos superiores agora e não tivesse com esses outros 2 para sair, porque a ETEC talvez não tivesse saído. Qual seria o prazo de contrato quando vocês estavam negociando?
me parece que 24 ou 36 meses, coisa assim, um prazo curto. Ou seja, já estaria vencendo e não fizeram nada. O problema voltaria à tona. E não fizeram nada. Minha linha de raciocínio é essa. Espera aí, há 2 anos e meio atrás, tivemos a oportunidade de fazer. Tivemos uma intervenção forte da prefeitura, do Dr. Tacílio, para que isso desse certo. Tivemos tudo e não foi feito, não foi me mandado um contrato, não aconteceu nada. Passou mais um ano e pouquinho, ganhou-se um terreno e também não foi feito. Talvez a gente tenha que achar medidas alternativas, mas eu não vou comprometer de maneira alguma o desenvolvimento dos cursos da UAPEC num caso desse. Agora, quando você ouve pessoas dizerem, eles falam você, né? Você está sendo dono. O Dito ou a família Pimentel ganhou aquele prédio público lá enorme para funcionar a escola, nada mais justo agora eles doarem o prédio que eles têm para a escola. O que você responde? Eu iria preso. Eu tenho responsabilidade sobre aquilo ali. Mas vamos fazer algumas considerações. Nós temos 2 prédios hoje em convênio com a prefeitura. O primeiro prédio aqui onde funciona a escola modelo, perto do ginásio de esportes. Aquele prédio, no início do prédio foi assim. Foi feito um prédio para que abrigasse uma faculdade da Instituição Toledo de Ensino, aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. Saiu da Instituição Toledo, a nossa também já estava pedido, foi a Carlos Queiroz. A Carlos Queiroz iniciou aqui numa sala da Escola de Comércio, aqui que se iniciou a Faculdade Carlos Queiroz para o curso de Pedagogia, foi a primeira. E ali começou a IT com o curso de Estudos Sociais. Muito bem. Uns 3, 4 anos após esse curso de Estudos Sociais, num prédio que, eu não me lembro seriamente, mas alguém que fizer pesquisa pode até me ajudar a esclarecer. Me parece que foi feita a doação e não a cessão para a Instituição Toledo de Ensino. Se estiver errado, alguém me corrija ou me forneça. Mas, enfim, ficou o uso da Instituição Toledo de Ensino. Até que um belo dia nós recebemos a visita do Dr. Mauro Toledo, que veio com uma proposta da Instituição Toledo de Ensino para que nós assumíssemos aquele curso da Instituição Toledo, da Faculdade de Filosofia de Santa Cruz do Rio Pardo, por questões administrativas que eles estavam enfrentando. E que a gente fizesse o melhor possível para que se levasse aquilo a um bom termo e tocássemos aquilo ali de tal maneira que não sobrasse nenhum tipo de pendência daquela faculdade. Talvez eu tenha podido conversar com os homens mais íntegros, o Dr. Eufrásio Toledo, e mais preocupados com a educação. Ele nos relatou que não era aquilo que haviam pintado, ele contratou pessoas que infelizmente não conseguiram gerir, até às vezes pela inexperiência, aquela faculdade, e chegou nessa situação. Nos fez a doação, inclusive, das carteiras, livros, estantes, para que Santa Cruz mantivesse aquele curso até onde fosse possível. E, portanto, nós precisamos ir à faculdade fazer a reversão da Instituição Toledo de Ensino para o APEC, aquele prédio, para que aquele curso não tivesse uma solução de paralisação imediata por falta de prédio. Muito bem, assumimos aquele prédio e começamos a trabalhar, a fomentar e a tentar levar aquele curso para frente. Durante uns 4, 5, 6 anos foi possível. E depois ele não se sustentou. Aquela época nós usávamos aqui, num convênio também de 64, 65, não me lembro direito, o prédio aqui que hoje ainda é conhecido como prédio da Escola de Comércio, pertencia ao poder público. Na época do prefeito Clóvis, Dr. Clóvis, meu querido amigo Dr. Clóvis, ele fez uma proposta, falou, gente, o prédio lá que era da Toledo, precisou passar porque tem que ficar com a faculdade. Por que vocês não pegam, sendo um prédio de faculdade, ele não pode funcionar o ensino médio junto.
por que vocês não pegam a escola de comércio daqui, desocupa esse prédio para a prefeitura e leva para lá a escola de comércio? E foi o que nós fizemos. Pegamos, desocupamos o prédio, devolvemos esse prédio reformadinho para a prefeitura e a prefeitura assumiu desculpa. Acontece. E eu não tenho tanta prática para desligar isso aqui tão rapidamente. Mas então devolvemos o prédio e levamos então o segundo grau da escola de comércio para aquele prédio que tinha só aquela área da entrada só. E tinha umas 3, 4 salas de aula. Só, era aquilo ali. Esse prédio que vocês passam em frente e vejam um prédio enorme, com várias dependências, uma escola de primeiro mundo ali, ela não existia. Nós construímos com recursos próprios da UAPEC, geridos através de um planejamento sério, um planejamento comedido e direcionado à implantação de escolas de nível superior de ensino. E assim, então, foi quando eles falam, vocês têm 2 prédios. Não, nós recebemos 4 salas, transformamos aquilo num prédio. E esse prédio está sendo usado pela UAPEC, que retorna à prefeitura através de bolsas de estudos dados pela prefeitura municipal e também pelas bolsas sociais da UAPEC. Eu estou preocupado com o celular. Quanto ao prédio do Ave Maria, esse é mais recente, talvez seja mais fácil, talvez as pessoas lembrem mais. Esse prédio estava sendo desocupado por absoluta incapacidade de receber gente trabalhando aí dentro. Ele estava caindo, dando choque das paredes, sem nenhuma segurança hidráulica, vazando por todos os lados, com uma pendência a cair para o lado em cima da casa do Papai Noel e do lado lá de baixo. Na época, e vocês podem procurar isso aí na Câmara Municipal, foi feita uma explanação de motivos que nos levaram, quando chamados a ver se havia uma programação para assumirmos a reforma e a instalação de curso superior nesse prédio. Nós fizemos uma previsão de custo por cima de um gasto na época de R$500 mil, que corrigidos hoje eu não sei quanto fica. Muito bem. Surgiu a Faculdade de Direito, que poderia vir a ser instalada nesse prédio. Fomos procurados, então, pelo um cidadão de Santa Cruz, Ernesto Bertoldi Ramos, que nos falou que na Centro Social São José foi aventada uma possibilidade e a prefeitura estava procurando algumas faculdades de São Paulo, inclusive São Bernardo do Campo, para ver se não queriam instalar curso aqui no prédio Ave Maria. E que todas que vieram até aqui propuseram que sim, mas que a prefeitura desse reformado o prédio. Tem uma reportagem no jornal Debate, quem for capaz e interessado em saber, pode procurar, que sai um orçamento do custo da reforma para deixar habitável novamente esse prédio. Habitável o prédio do Ave Maria. Muito bem, como não apareceu ninguém, fomos procurados então na época era o prefeito, era o Adilson Mira, Dr. José Eduardo Catalano e o Ernesto Bertoldi. Eu estava trabalhando na faculdade lá na FASC num sábado de manhã e disseram se não havia interesse. Eu falei, olha, eu tenho que convocar uma reunião da UAPEC. Propusemos isso aí, foram feitos os estudos, aceitamos e começamos e foi feito o convênio. Então, para vocês entenderem, vocês não foram pedir o prédio não. Foi oferecido pelo município. É porque não tinha para quem dar. Ninguém queria fazer ali. Não, porque o prédio estava caindo. Para vocês terem uma ideia, não tinha uma ligação elétrica regular. Todas eram gato. Todas eram gato. E o choque na parede era em quase todas. Não tinha mais nenhum curso funcionando dentro do prédio. Sabe aqueles cursos de cabeleireiro? Todo mundo já tinha ido embora de medo. Essa situação, eu acho que é mais favorável algumas pessoas esquecerem disso. Fazer o quê? Alguém esquece o que quer esquecer, problema é. Mas, enfim, assumimos com uma previsão de um orçamento de R$500 mil na época, para reformar esse prédio. Isso se transformou em 2, 3 vezes mais.
um gasto. Suamos muito para fazer isso. Mas reformamos o prédio e conseguimos a aprovação do curso de Direito e temos orgulho de ter em Santa Cruz um curso de Direito. Na época, a gente já sofreu muito quando saiu a possibilidade do curso de Direito e a gente falava, nosso processo já está no MEC, já está em andamento, e saiu uma lei dizendo que o MEC não aprovaria novos cursos de Direito. E nessa regulamentação do MEC, tinha embaixo, exceto os que já encontram com processo tramitando. Nós sofremos um ataque enorme, através inclusive de jornal. Olha, o APEC está mentindo, porque não existe o curso de Direito. Olha aqui, não pode mais curso de Direito. Mais uma vez tivemos que conviver com essa turma que gosta do oba-oba, de tirar os pés do chão. Tá? No Brasil inteiro nós estamos com uma necessidade enorme de botar cada vez mais o pé no chão. Ainda existem pessoas que querem tirar o pé do chão. Mas convivemos, foi aprovado o curso de Direito, foi reconhecido o curso de Direito. Temos uma quantidade bastante satisfatória de profissionais advogados formados em Santa Cruz do Rio Pardo. Esperamos e temos certeza que cada vez mais iremos contribuir para o ensino. Tá certo. O celular está vendo o meu não para aqui, perguntas chegando a todo momento, o pessoal aí. Primeiro estão questionando se esses 2 novos cursos que a UAPEC vai ter, se não poderia ser no prédio da Ave Maria, não concordo? Não pode. Não, pedagogia e estudos sociais? Não, eles usam 9 classes. Aqui eu tenho só mais uma classe para usar, uma sala. Esse prédio, quem vê de fora, acha que é um prédio com 15, 16 salas de aula. E, na verdade, ele tem 11, sendo que a primeira lá de cima não dá para usar porque ela não tem lugar para colocar nem o elevador. E uma escola hoje tem que ter o acesso ao deficiente. Então, é um prédio que parece muito grande por fora. Foi possível, e isso foi muito bom, que nós pudemos trazer, a Faculdade de Direito pôde trazer, com convênio com o Tribunal de Justiça, um centro de conciliação e julgamento para Santa Cruz, cujas despesas de manutenção de prédio, inclusive de um funcionário, são pagos pela UAPEC, como prestação de serviço à cidade. Temos lá agora o nosso Pequenas Causas, numa condição muito melhor de instalação, com energia elétrica, Então, tudo hoje, isso, para as pessoas essas entenderem, não funciona só a escola. Não. Nós temos lá o Sejusc, temos lá o Tribunal de Justiça com Pequenas Causas, e tem dentro da faculdade do curso de Administração, Recursos Humanos e Marketing, a instalação, já está até com as instalações previstas de uma assessoria a empresas de Santa Cruz do Rio Pardo, feita por professores e alunos. Era o que era antigamente nesse curso o escritório modelo. A gente abriria para orientar como é que se abre uma firma, como é que faz um marketing, como é que faz... Isso é feito por alunos e professores. Está lá previsto. Mas a escola, como eu sempre digo, demanda planejamento e demanda cuidado. Não é uma coisa que pode ser feita assim. Então, talvez esse descompasso do tempo verificado pela ansiedade e afoitamento de pessoas que querem ver a coisa acontecendo, não sabe-se de onde e solta essas coisas para cima, não bate com o andamento do tempo das coisas que têm que ser planejadas para que sejam bem feitas. Não podem ser mal feitas. Legal. Bom, então você já adiantou, hoje às 4 horas você tem uma reunião com o prefeito para tratar desse assunto. Não sei. Na próxima segunda-feira, foi ficado acertado ontem, até inclusive o convite que pediram para que eu fizesse para você quando ficaram sabendo que você viria aqui. Na próxima segunda-feira acontece uma reunião na Câmara de Vereadores entre os vereadores e os pais de alunos. Pediram para convidar para essa reunião, estou convidando. Tendo tempo, eu não tenho nenhum objetivo, objeção, né? Não tenho nenhuma objeção. Você participa também? Participo. Dependendo do que for acertado hoje. E vou esclarecer a eles. Seria muito interessante de levar para os vereadores, porque ontem vários vereadores falaram, precisamos ir para São Paulo. Seria muito interessante, então, porque infelizmente, coitados, os pais de alunos, eles não têm força para fazer isso. Mas seria muito interessante os vereadores pressionarem o Centro Paula Souza, então, e dizer, olha, nós temos esse problema há 2 anos e meio. 2 anos e meio. Por que até agora não foi feito nada? Isso.
Eu, como um planejador educacional, eu sei perfeitamente que aquilo que aconteceu esse ano, não aconteceu esse ano, ele aconteceu há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. O planejamento de uma escola, ela não pode ser feito da noite para o dia. Então, há 2 anos e meio atrás, devia ter pronto esse planejamento para não termos esse problema novamente na garganta. E novamente causando esse rebuliço, essa conversa aqui. E continua chegando as perguntas, que as mães que não entenderam muito bem, então vou tentar explicar de uma maneira mais simples. Então, hoje mesmo que a Centro Paula Souza quisesse pagar um aluguel 3 vezes mais do que vale aquele prédio, você não pode mais, não tem mais o que ser feito lá. Não, é assim, ó. Eu posso pedir, e eu acho que se alguém veio, eu já falei isso, talvez um ano 4 meses, 1 ano 5 meses. Pode ser. Eu consigo pedir sobrestamento desse processo. Sobrestamento é assim, a paralisação desses processos. Não vou parar, dá uma segurada no processo. Dá uma segurada no processo, mas não mais do que isso. Agora, eu não vou fazer uma coisa dessa sem que eu tenha uma real garantia que esses cursos vão ser instalados lá daqui a 1 ano e meio, 2 anos. Eu não posso fazer uma coisa, ou tentar fazer um contrato com o Paula Souza, sem que ele manifeste realmente a vontade de fazer alguma coisa, que eu esperava que já tivesse feito nesses 2 anos e meio, em que eu corri atrás para fazer, junto com a professora Leni. Acho que até demos entrevistas. Ela lembrou eu e a Leni aqui, demos entrevista aqui da preocupação nossa com a questão da educação, mas eu tenho essa preocupação. Paula Souza deveria fazer como a OATEC, assume o negócio, sofre para fazer, mas faz, assume planejadamente, mas não deixa estourar, depois estoura outra vez, aí deixa pai de aluno. Cara, uma coisa que mais me preocupa é com pai de aluno, mas eu não posso mentir para o pai de aluno. Desde pequeno, quando eu comecei a trabalhar em escola, eu comecei a trabalhar com 9 para 10 anos na cantina da Escola de Comércio, eu aprendi que você não pode mentir para o pai e nem para o aluno. Fale o que é verdade. Agora, os pais deveriam procurar o Centro Paula Souza, talvez, para que se esclarecesse qual é que é. Qual que é a intenção do centro? O que se pretende fazer? Santa Cruz precisa da ETEC. Nós não podemos abrir mão da ETEC. E a ETEC pertence ao Centro Paula Souza. É isso. Tá certo. Então, tem essa reunião hoje às 4, depois, Sim. finalzinho da tarde, vou ligar para o Dito para ver o que deu essa reunião. A gente já posta também no nosso jornal online. À vontade. Tá aí o convite para você, então, se você puder comparecer, até para poder explicar para todo mundo o que está acontecendo. Eu vou falar uma coisa para você. Pedir um favor para você. Me lembra na segunda-feira. Lembro. Assumo esse compromisso. Atenção, mãe. Assumo o compromisso de lembrar o Dito, segunda-feira que vem ele tem um compromisso com vocês para explicar. Tem problema. E vamos cobrar, então, eu acho que chegou, então vamos cobrar nossos políticos. Já que todos eles ontem falaram, que é bastante engraçado também, né? Que há 15 dias, 5 vereadores diziam, não, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Aí ontem lá, a casa lotada, todo mundo, não, estamos com vocês, com vocês, vamos para São Paulo. Então, vamos para São Paulo cobrar o Centro Paula Souza, então. Como o Dito disse, na pior das hipóteses, no último caso, não tem o que fazer, por 1 ano e meio, de repente, mas bem garantidinho, porque eu não posso perder o Mas isso seria realmente no último caso, o último remédio, não eu acho que eu volto a falar um negócio para você. Esse negócio do prédio da Escola de Comércio, eu não sei como é que funciona isso, se pode a Secretaria da Saúde sair de um lugar e ir para o outro, não. Mas talvez fosse uma solução bastante razoável para a ETEC e talvez ela pudesse permanecer aqui por um tempo até muito maior, porque o prédio tem condição. Porque algumas coisas, uma vez a CL mandou, acho que o prazo eles queriam por 3 anos. 3 anos impossível. Eu tenho que abrir mão desses cursos, eu não vou fazer isso. Eu tenho uma responsabilidade, eu não sou dono da OAPEC, eu não sou, não, é uma sociedade civil, ainda mais auditada, anualmente auditada dos seus gastos, seus investimentos, seus compromissos assumidos, e eu não posso abrir mão disso aí a troco de uma coisa de 2 anos e meio atrás que já não fluiu direito. Tenho sempre a esperança para que flua direito, mas tenho as minhas limitações e vou trabalhar dentro das minhas limitações, que hoje as maiores são de tempo. Só isso. Obrigado, Dito. Imagina, estou à disposição.
Tá aí, conversamos com o Benedito Pimentel, da OAPEC Ensino Superior, do Grupo OAPEC, e como ele disse, ele tem uma reunião hoje com o prefeito às 4 horas, eu assumo o compromisso de mais tarde ligar para o Dito, ver o que deu essa reunião e passar para os pais aí que estão, a gente entende a situação dos pais de alunos, eles estão realmente desesperados, mas o caminho, repito, né, já falei até com as mães que estiveram aqui na semana passada, o caminho é cobrar nossos políticos. E ontem, vocês, os pais que lá estiveram, os alunos que lá estiveram, vocês viram a força que vocês têm. Repito, há 15 dias, 5 vereadores disseram que estava tudo bem. E ontem, os 13 foram unânimes. Não, estamos com vocês. Se precisar, vamos todo mundo para São Paulo. Então vamos todo mundo para São Paulo. Vamos cobrar então o Centro Paula Souza. Obrigado pela audiência. Até amanhã por mais uma edição do nosso SCN Esportes Notícias. E repito, à tarde eu posto aí o que deu essa reunião entre o Dito Pimentel e o prefeito. Grupo SCN, um mundo de audiência.